Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu mesma, Andréa Mello, estou aqui hoje para falar sobre uma entrevista que eu acabo de assistir, que na verdade só chegou no meu conhecimento agora. E eu quero expressar a minha opinião sobre, na verdade, muito mais do que minha opinião. Eu tenho certeza que eu preciso fazer esse vídeo como direito de resposta sobre o que foi falado. Então, primeiro eu quero que vocês assistam o vídeo e aí a gente vai conversar sobre, tá bom? Próximo! Boa noite! Boa noite. Vocês são? Grupo Cover da Britney Spears, aqui do estado de São Paulo, no caso, litoral de São Paulo, que somos da Baixada Santista. Desculpa, e quem que é a Britney Spears no caso? Eu mesma, Andréa Mello. Então, imagina que esse programa, você estivesse apresentando, que dia é hoje aqui? Dia 14 de junho de 2023. Aí entra lá um grupo de pessoas e ela fala assim, olha, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer a interpretação aqui da Britney. Ela, quem seria a Britney aí? Como é que você lida com isso? Você acha que você seria cancelado num momento desse ou não? Seria, né? Eu tenho certeza que no momento de mimimi que a gente está vivendo, eu seria super cancelada. Hoje em dia você tem Mas que você faria de novo isso ou não? Deixa eu te explicar o que aconteceu primeiro. Isso claramente não saiu da minha cabeça. Sério? Claro, isso foi programado, tem um diretor, tem uma equipe, nós éramos pré-pautados, nós tínhamos toda uma esse coisa. Esse é dos meus, adoro fazer isso. Absolutamente, né? Tem um diretor de televisão que, claro, que às vezes quando os participantes eram muito bons, não falava nada. Quando de repente via algum que a gente podia tirar para algum lado, que ele já fazia, tirar uma onda, eles já sabiam, porque faziam toda uma com os participantes. Os participantes, só uma coisa para vocês, tá? Participantes eram avisados do que ia acontecer, só caso que fosse uma coisa muito emocionante, quando a gente tinha que puxar a emoção de um participante, claramente você não avisa, senão você não consegue ter uma emoção real. Mas normalmente os participantes eram avisados, igual aqui no Ratinho também, muitas vezes pessoas são avisadas, praticamente sempre. Então, é uma coisa programada televisivamente e depois foi cortada e editada, porque os três na bancada fizemos o que o diretor falou e ele falou, os participantes sabem, então pode falar. Faça mais ou menos assim, assim. E a gente fez acontecer, tá? Só que assim, também, vocês têm que pensar outro lado da história. Eu até bato palma para aquela participante, que eu não sei o nome dela, mas para aquela participante que foi todo um assunto em volta dela, como fizeram isso com ela, tá. Ela fez disso uma bela de uma limonada. Ela trabalhou isso majestuosamente. Mas não rolou processo nada. Não. Eu adorei mas, isso. até porque processo, na verdade, por mais que foram palavras ditas por gente, mas tinha uma cabeça que criou tudo isso. Então, só que ela fez uma bela de uma limonada disso, porque ela conseguiu trabalhar isso tanto que por aí a apresentação dela iria passar completamente desapercebida. E ela cresceu, ela se tornou... O que ela se tornou? Eu não sei se ela começou a trabalhar como palestrante, uma coisa assim, sabe, de motivação, de tal. Então eu acho que, por mais que as pessoas se sentem, de repente, identificadas naquele momento, falando, nossa, quem se acha que essa mulher que ela fala isso? Primeiro, eles não sabem por que eu falei isso, que claramente não saiu de mim. E segundo... Não, mas eu também não sabia quem era a Britney lá. Então, mas ela cresceu ao ponto que hoje em dia ela tem um exército de pessoas que acompanham ela, tem fãs, tem pessoas que apoiam, ela conseguiu lucrar com isso, tá fazendo dinheiro com isso, e eu bato palma para ela, porque foi perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, você não sabia da pós-edição, né? Como? Na edição,
que foi pro ar, você não sabia. Como que você, né? Não sei, eu também liguei. No outro dia, quando sai isso pro sensação. ar, eu ligo pro meu diretor e falo, Rica, você tá doido? Como você faz uma coisa dessa? Ele, relaxa, Lola, foi tudo conversado, tá tudo certo, você não sabe o ibope que o programa deu, cresceu muito. E realmente, o programa começou bem, mas a partir daquele momento ele fez assim, e subiu, porque claramente chamou a atenção. E eu acho que foi bom para ambos lados, por mais que claramente as pessoas podem se sentir tocadas, falando, nossa, isso não se faz, direitos humanos, ela se sentiu mal, alguém se sentiu mal, mas foi bom para ambos lados. Eu acho que a pessoa mais prejudicada finalmente acaba sendo eu, né? Porque até agora a gente tá falando disso. Mas pro programa isso foi ótimo e pra própria participante foi maravilhoso, porque até dia de hoje estamos falando dela. É sempre bom a gente relembrar um meme. Você viu lá a Menina do Bambu também, ela fez o maior sucesso. Eu só acho assim, eu acho que o grande barato das pessoas que trabalham em televisão, elas têm que ser autênticas. E uma coisa que você tem. Você, o Ratinho, os caras que são realmente populares têm que ser autênticos e tal. E tem essa coisa chata do cancelamento. Eu não vi maldade. Bom, como vocês acabaram de ver, o assunto é referente à minha participação no programa Se Ela Dança, Eu Danço, em meados de 2010, que foi ao ar no início de 2011 e até os dias de hoje, nós estamos em 2023, esse assunto ainda é discutido. E como uma influenciadora, na verdade sim, influenciadora é o que vocês falam que eu sou, mas eu acredito que eu sou uma formadora de opinião. Eu resolvi anotar todos os pontos importantes, tanto do apresentador quanto da entrevistada, para discutir aqui com vocês. E assim, esse vídeo não tem nenhum objetivo de criar polêmica, de criar uma discussão, uma briga, vamos dizer assim, e até mesmo um engajamento. Não, esse vídeo tem o único objetivo de expressar o meu direito de resposta, a minha verdadeira opinião e principalmente o meu posicionamento, né? Que eu creio que é extremamente importante eu me posicionar sobre isso. Então vamos lá. Então assim, eu pautei tudo que eu assisti e tudo que eu acho pertinente de fazer o meu posicionamento sobre. Então assim, logo de início eu percebi que o apresentador já começou rindo, brincando com o fato, né, que aconteceu no programa. Então, isso já me deu já me gerou, né, vamos dizer assim, uma situação muito constrangedora, porque eu não vi empatia alguma nesse primeiro momento. Mas vamos dar seguimento aqui. A entrevistada, que vocês sabem de quem eu tô falando, né, ela não quis até mencionar o meu nome, dizendo que esqueceu, né? Não lembrava, enfim, mas ela falou que no mundo atual, né, eu vou frisar essa frase aqui, no mundo atual, porque o apresentador pergunta, né, se ela seria cancelada se fosse nos dias de hoje, e ela frisa a frase que no mundo atual, com esse mimimi, e isso bateu assim, eu acho que de toda a entrevista, isso foi o que me bateu o maior mal-estar, sabe? Foi a pior, assim, frase mencionada em toda a entrevista. Falar que nós vivemos num mundo atual com mimimi, com gordofobia, racismo, mulheres trans sendo assassinadas por transfobia. Gente, num mundo que a gente vive atualmente, que tantas pessoas estão lutando pelos seus direitos, e ela, como uma mulher branca, como eu, cis, hétero, diferente de mim, numa posição financeira muito boa, já veio de uma família, não sei, eu posso estar errada, mas pelo que falam, de uma família boa, você falar que o mundo atual tá num mimimi, sabe, isso dói de verdade.
Dói de verdade. Pergunta para uma mulher gorda se o mundo atual é mimimi. Pergunta para uma mulher trans. Pergunta para a comunidade LGBT que está lutando pelos seus direitos. Pergunta para um pobre periférico. Pergunta para essas pessoas se é mimimi. Já começou errado, tá? De verdade, gente, vou expressar meu sentimento aqui para vocês. Eu nunca esperei um pedido de desculpas. E eu acredito que esse pedido de desculpas nunca virá. Mas eu acredito sim que as pessoas mudam com o tempo, que as pessoas evoluem, que as pessoas aprendem, crescem. E amor e respeito é o que mais eu prezo. Então, assim, já começou a entrevista com uma pauta completamente desnecessária, na qual doeu em mim, e tenho certeza absoluta que se você voltar ao vídeo e você assistir novamente, você pode ser uma pessoa que vai doer em você também, tá? Então, vamos continuar, né? Outra coisa muito importante que eu quero falar para vocês é que ela também afirma que esses programas são pré-pautados, né? E que os participantes sabem do que vai acontecer e que ela não fez nada da cabeça dela, que foi por conta da direção do programa. Eu não sei se eu devo acreditar nisso, porque realmente pode acontecer de ter vindo de cima essa situação de você faça isso, né? Mas qual é o seu valor? A que ponto você trabalha como uma apresentadora, como uma jurada e se submete a fazer algo do tipo, né? A ter esse posicionamento? O que te leva a fazer isso, né? Fora que há uma situação aí extremamente delicada, porque quando ela afirma que os participantes são previamente avisados do que vai acontecer, eu senti como se a pessoa estivesse me chamando de mentirosa. E mentirosa é uma coisa que eu não sou, nunca fui. E quem me conhece, seja pela rede social e principalmente quem me conhece a fundo, pessoalmente, sabe dos meus valores, sabe das minhas intenções e sabe que mentirosa é uma coisa que eu não sou e nunca fui, tá? Então, assim, eu jamais iria ficar quase 10 anos, mais de 10 anos, falando que esse programa não foi combinado, que foi o que os haters me disseram nas minhas redes sociais desde quando saiu o programa ao ar, e eu ficaria sustentando isso até os dias de hoje, entendeu? Não tem cabimento algum. Eu não fui previamente avisada do que iria acontecer, principalmente porque se eu fosse avisada, eu, Andréa Mello, pela minha profissão, por quem eu sou, eu jamais aceitaria ou concordaria a me sujeitar a fazer um papel desse, sabe? Eu não preciso disso para aparecer numa televisão, para me tornar famosa, nunca precisei. Então eu não iria aceitar algo desse tipo, jamais. Então todas as vezes que me perguntaram que eu tive a liberdade de me expressar, e isso foi muitos anos depois de tantos haters que eu sofri, de tanta coisa que eu sofri pós o programa, eu sempre, nas minhas entrevistas, disse que não foi combinado. E eu mantenho aqui a minha palavra, porque eu tenho palavra, tá? Eu não iria sustentar uma mentira dizendo que eu fui e aceitei. Primeiro porque eu sempre disse isso, volte em qualquer podcast, em qualquer entrevista que me fizeram desde a época, eu sempre afirmei que eu fui convidada, não me inscrevi, e que em nenhum momento eu sabia do que poderia acontecer. Eu fui lá para levar o meu trabalho,
para ser julgada, sim, pelo meu trabalho, pela minha dança, pela minha performance, pela apresentação, postura de palco. E eu fui massacrada com outras coisas que vocês sabem bem o que aconteceu, tá? Que não teve em nenhum momento um julgamento perante a apresentação e a dança. E era o objetivo proposto pelo programa quando me convidaram, quando me fizeram o convite. Uma coisa que eu quero também salientar aqui, eu até anotei exatamente as palavras que foram ditas nessa entrevista. Quando a entrevistada afirma, né, que o diretor do programa às vezes percebia que podia tirar onda, foi esse termo utilizado, tirar onda com algum participante, os jurados eram avisados e consequentemente também avisaria aos participantes, né? A não ser quando precisasse uma emoção, né, de acontecer ali no programa, então não era avisado, né? Engraçado. Nesse momento, o apresentador, ele fala assim, esse diretor é dos meus. No ano de 2023, você achar natural, normal, você tirar onda com um participante, com um convidado? É programa de humor? Eu fui para um programa para mostrar o meu trabalho, que no caso estaria envolvido a parte artística, dança. Não me avisaram em nenhum momento, né, sobre isso. Então, quando ele fala, ele usa esse termo, ele é dos meus, nos dias de hoje. E aí também teve um outro motivo de piada, quando o apresentador fala que nem eu sabia quem era a Britney ali. Quer dizer, já se passaram mais de 10 anos e isso ainda continua sendo motivo de piada para alguns. Então é muito fácil ser motivo de piada quando a ferida não é em você, né? Quando não é na sua mãe, quando não é na sua filha, quando não é na sua mulher, quando não é numa pessoa que você ama. Então é muito fácil ser motivo de piada em algumas situações, circunstâncias, quando a ferida não é em você. Só que quando a ferida é na gente, é bem diferente. É muito diferente. Então, assim, quando eu digo que as pessoas às vezes não têm empatia, não têm amor ao próximo, não têm respeito, é nesse sentido que eu digo. Então é muito simples quando a entrevistada fala que foi bom para ambos os lados. É muito simples quando ela fala que eu virei palestrante motivacional, que eu lucro com isso, que eu ganho dinheiro com isso, né? Que eu fiz do limão uma limonada. Ninguém calça os meus sapatos, ninguém está dia a dia na minha vida para saber a luta que eu tenho todos os dias. Então é muito fácil falar o que acha, né? Mas nem sempre o que acha é o que realmente é, né? Foi bom para ambos lados em que sentido, né? Porque só eu sei a minha dor, o que eu passei desde lá de trás, de 2011, e passo até hoje, 2023, nas redes sociais, com haters, com pessoas que continuam agindo de gordofobia nos meus comentários, né? Então, quem estava ali na minha pele era só eu mesma. Nem ela, nem o apresentador, nem ninguém passou pelo que eu passei. Então, a que ponto foi bom para ambos os lados, né? E tem mais. Quando ela afirma que o programa teve o maior ibope de toda a temporada, aí sim você disse verdades. Nesse momento da entrevista, é o único momento onde você realmente falou uma verdade. Que o programa sim teve ibope
E foi a temporada com mais Ibope por conta disso tudo. E isso eu mesma disse lá atrás, que esse programa eu usei exatamente essas palavras, porque eu me lembro como se fosse ontem, porque a ferida ficou aqui, né? A ferida cicatriza, porém a marca sempre fica, ela não sai quando a pessoa sofre isso na pele. Então eu lembro exatamente as palavras que eu usei. Esse programa vai ter sim muita audiência graças aos fãs da Britney que vão dar audiência a ele. Então essa parte, realmente você disse a verdade. O programa teve um grande Ibope que fizeram isso em cima de mim e do meu sofrimento, da humilhação, da exposição desnecessária que eu sofri, da gordofobia que eu sofri. Então é muito simples falar, né, que foi bom para ambos os lados. Então com tudo isso eu quero dizer que mentirosa eu nunca fui. Nunca fui mesmo e nunca pretendo ser, tá? Eu não menti quando eu disse isso. Da mesma forma que todas as vezes que eu dei entrevistas, que eu participei de podcasts, que eu falei aqui abertamente com vocês nas minhas redes sociais, eu sempre disse que eu nunca me sujeitaria a isso, que não foi combinado, que eu não fui previamente avisada do que aconteceria, tá? Então, mentirosa é uma coisa que realmente eu não sou. E aí eu quero que vocês analisem muito bem todas essas falas. No fim, o apresentador, ele fala exatamente essa palavra. Eu não vi maldade. Então eu deixo aqui para vocês a minha sincera opinião sobre tudo isso. Eu deixo aqui para vocês o meu direito de resposta e eu peço que vocês analisem e falem o que vocês acham com tudo isso. E, mais uma vez, esse vídeo não é para gerar engajamento, não é para gerar polêmica, é justamente um direito de resposta e a minha extrema, sincera opinião, tá? Então, eu quero que vocês saibam que eu sou um ser humano, como qualquer outra pessoa, tenho minhas falhas, meus erros, meus acertos, mas mentirosa eu não sou. E como formadora de opinião, tá aqui a minha verdadeira opinião sobre esse assunto, tá bom? Beijo de luz para você, para a entrevistada, para o apresentador, para quem se esconde por meio de um perfil na rede social e age com gordofobia, com preconceito, com discriminação. Um beijo para você também de luz, que me apoia, que me segue, que me acompanha, que sabe quem eu sou verdadeiramente e que apoia o meu trabalho, que apoia ser quem eu sou. E assim, muito obrigada, tá? Por vocês me darem essa abertura de também poder falar, de você estar aí do outro lado me ouvindo. E desculpa, o vídeo foi longo, mas é necessário, tá bom?